Jogadores do Flamengo demitem Jorge Sampaoli faltando um dia para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Vamos entender que história é essa agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Como é que o técnico fica uma hora esperando os jogadores, a comissão técnica deles, os caras não aparecem, porque estão em reunião, seja lavando roupa suja, seja firmando um pacto pela vitória. Eu tô cansado dessa história de pacto também, seja para chegar assim e falar, ó, tudo que tá falando, vamos fazer diferente, tá? Para ganhar essa partida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. É algo lamentável que vive o Flamengo e vamos botar na conta do presidente Rodolfo Landim. Afinal de contas, Rodolfo Landim é quem banca o trabalho do técnico Jorge Sampaoli. A gente já falou sobre isso aqui, que era perigosíssima e absurda essa intervenção no futebol do presidente do Flamengo, né? Porque ele não entende nada de futebol, ele tem de se cercar de pessoas que de fato entendam do riscado. Então, assim, o cara não entende de futebol, fala, não, eu acho que o Sampaoli é bom. Por que você acha que o Sampaoli é bom, cara pálida? Porque os treinos são bons? Sim, os treinos devem ser bons mesmo. Mas quem é o Rodolfo Landim para fazer essa aferição, essa avaliação? Ele não é um cara do futebol, ele é um cara do mercado financeiro, aquela coisa toda, né? Não é, definitivamente. Então ele tem que cercar de pessoas que façam essa avaliação para ele. O Marcos Braz poderia chegar para ele e falar, o Landim não dá mais. O Landim chega e fala, não, deixa ele aí porque eu gosto dele. Era um sonho antigo do presidente Rodolfo Landim trazer o técnico Jorge Sampaoli. Bernardo, você teria contratado o Sampaoli? Sim, eu não vou tirar o meu da reta. Teria contratado, seria uma enorme contradição se eu falasse aqui que não teria trazido o Jorge Sampaoli para o Flamengo. À época, inclusive, eu elogiei bastante. É mau técnico? Eu acredito que não, porque fez grandes trabalhos no Santos, na Universidade de Chile, na seleção chilena, fez um bom trabalho no Atlético Mineiro, fez um bom trabalho no Olympique de Marselha, mas no Flamengo não rolou. No Flamengo foi algo muito parecido com o que aconteceu na seleção da Argentina. Eu já trouxe aqui o exemplo no início deste vídeo. Então, Sampaoli não poderia ter ficado. Não poderia. Pelo bem da disputa da Copa do Brasil. E aí o Flamengo ia ter que ir atrás de mais um técnico, o terceiro técnico na temporada. Sampaoli é um morto-vivo. Ele vai tocando, vai levando, ele não vai pedir demissão, né? E vai tocando. E, aliás, essa história de ele não pedir demissão tem precedente também. Depois da Copa do Mundo na Rússia, nesse caos absoluto, o Sampaoli falou, eu não vou pedir demissão, não. Vocês querem me mandar embora? Me mandem. Paguem a multa. E a AFA, que é a CBF lá da Argentina, não tinha dinheiro nem para pagar a multa rescisória do técnico Jorge Sampaoli. E aí foi ficando, até uma hora que chegaram e falaram, gente, não dá mais. Aí o Scaloni foi quem assumiu a seleção da Argentina e levou a Argentina, inclusive, à conquista do título mundial no Catar. O Flamengo vive um absoluto caos antes da partida contra o São Paulo. A Arrascaeta não vai jogar, esqueça, a Arrascaeta não tem condição de jogo, tampouco Luiz Araújo, né? São jogadores que não tem como jogar. Prévia de escalação, vou ser bem sincero com você, não dá para fazer a menor ideia diante do que o Jorge Sampaoli pensa ou não pensa sobre futebol. Eu escalaria um time muito parecido com aquele que venceu o Botafogo. Por quê? Simplesmente porque perdeu o Botafogo, porque não existe coerência nenhuma na gestão do técnico Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. Saudações. Então é isso aí, galera. Bastidores revelados dessa conversa que os jogadores tiveram antes do treino de ontem. Jorge Sampaoli ficou esperando todos os jogadores uma hora para poder iniciar o treinamento desta sexta-feira. Isso mesmo, os jogadores se reuniram sem nenhum membro da comissão técnica, faltando um dia para a final da Copa do Brasil. E o que será que os jogadores falaram nessa conversa, né? A certeza que nós temos é que o clima não é nada bom entre jogadores e Sampaoli. Se fosse bom,
não teria feito essa reunião e não teria excluído, né, o principal comandante do time, que é o treinador, né? Isso mostra que não tem mais condições, como já não tinha desde aquele episódio envolvendo Pedro, onde o preparador físico agrediu um atleta e o treinador sequer se posicionou publicamente sobre o episódio. Isso, infelizmente, prejudicou o ambiente do Flamengo, que até agora só passou vergonha nesta temporada. Então, essa reunião pode ter sido, sim, um pacto para que os jogadores joguem pelo Flamengo, pela instituição que eles estão defendendo nesse momento, que isso é um absurdo. Eles jamais deveriam deixar de jogar com raça, deixar de jogar com vontade, porque estão em o maior clube do Brasil, né? Então, isso eles já deveriam fazer de costume, rotineiramente. Não precisa fazer corpo mole para derrubar treinador. Isso é inadmissível. E a culpa é do presidente, é de Marcos Braz, que não cobram esses jogadores. Não é aceitável que jogadores do Flamengo escolham um treinador. Se o ambiente não está bom, beleza. Chegue e converse tanto com a diretoria como também com o próprio treinador. Isso se chama maturidade e responsabilidade quando se trata de futebol. Mas, pelo jeito, se o Flamengo vencer essa Copa do Brasil jogando bem, isso mostra que aquelas outras partidas contra o Olímpia, contra o Atlético Paranaense recentemente, foram partidas que eles mesmos entregaram para o adversário, querendo derrubar o treinador. Não é a primeira vez que esse elenco que está aí hoje joga mal para tentar derrubar o comandante. Então, o Flamengo tem que passar por uma reformulação e não tem que renovar contratos de jogadores que estão finalizando aí. Como, por exemplo, Davi Luiz, Felipe Luiz, alguns jogadores que já deram o que tinha que dar aí no nosso Mengão. E tem que ir embora mesmo. Atletas que já deram sua parcela de contribuição, mas que agora tem que pensar na renovação do elenco. E eu, sendo o Flamengo, sendo o diretor do Flamengo, demitiria Jorge Sampaoli, independente se vai ganhar ou não a Copa do Brasil. Venceu, beleza, agradece os trabalhos e manda embora. Não tem mais clima, não tem mais ambiente para ficar com esse treinador para a próxima temporada. Na minha opinião, seria mais um erro dessa diretoria, que só tem feito coisas erradas nessa administração. E lembramos que Landim ainda tem mais um ano de mandato, ou seja, Landim e Marcos Braz irão ficar no Flamengo mais uma temporada, e isso é preocupante e muito. Vamos torcer que o Flamengo entre com raça, jogue com determinação e traga esse título para o nosso clube. E aí, nação rubro-negra, se o Flamengo vencer a Copa do Brasil, vocês ficariam com Jorge Sampaoli para a próxima temporada? Participa aí do nosso vídeo deixando a sua opinião nos comentários.